Queridos amigos, é com renovada alegria que se inicia mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. É com muita alegria que estamos aqui com o professor Vladimir Sanches. Obrigada pela sua presença, professor Vladimir. Delmar, é sempre um prazer estar presente nas suas entrevistas. E eu vou então começar perguntando para o senhor a respeito da necessidade, qual é a necessidade da existência da família espiritual? Pois é, nós aprendemos que o mundo espiritual precede o mundo material, o mundo físico. Se o mundo espiritual precede o mundo físico, ele precisa ter uma organização social, porque se o espírito é o ser inteligente do universo, ele fundamentalmente precisa desenvolver a sua inteligência. E o saber se assenta sempre num tripé: conhecimento, treino, experiência. Evidentemente, conhecimento e treino você pode obter no mundo espiritual, porque o mundo espiritual precede o mundo material, se organiza em termos de uma sociedade, né? E essa sociedade, evidentemente, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Adquirir conhecimento. Por que adquirir conhecimento? Porque sem o conhecimento não há evolução. Mas o conhecimento e o treino você pode obter na espiritualidade. Mas a experiência, que é a análise do conhecimento, do treino, você só obtém quando você encontra condições adversas. E onde é que você encontra as condições adversas? No mundo material. O mundo material é diferente, é um mundo mais denso, problemas mais complexos, interrelacionamentos sociais mais complexos. Então, na realidade, a família espiritual, o mundo espiritual, prepara você para uma prova mais difícil, que é esse mundo onde nós vivemos aqui, chamado mundo físico denso. Onde se situa o plano espiritual, professor? Aqui. Aqui, o plano espiritual envolve toda a Terra, né? toda a crosta, o espaço e, evidentemente, o espaço além da crosta, o espaço mais etéreo, menos denso, né? Mas esse é um outro conceito também que às vezes a gente tem e não pensa muito na profundidade dele. Não? Será que o espírito pode viver em qualquer espaço ao redor da Terra? Se tem a impressão de que o espírito pode, como sendo um ser sobrenatural, estar em qualquer lugar. Não, evidentemente, se o espírito ele está sempre munido do seu perispírito, e o seu perispírito é o modelador biológico do nosso corpo, ele tem limitações? Claro que tem limitações. Tem limitações físicas, químicas, biológicas. Não? É por isso que o Kardec coloca um conceito que, de certo modo, passa muito despercebido. Quando ele, logo na introdução do Livro dos Médiuns, diz assim: o espírito é um ser limitado e circunscrito. Isso às vezes passa muito batido e não se vai atrás do conceito. Não é? Por que o espírito é um ser limitado? Quando você encontra essa frase, a primeira indagação que você deve fazer é a seguinte: ele é limitado a quê? Tem um limite? Se ele é limitado, ele tem um limite. Qual é esse limite? O que é esse limite? E a gente vai ver que o limite são as leis naturais. Porque se o espírito não fosse limitado pelas leis naturais, ele seria o quê? Sobrenatural. E o Kardec insiste nos seus livros de que no espiritismo nada há de sobrenatural. Nada. E se no espiritismo nada há de sobrenatural, é porque o espírito não pode ser considerado sobrenatural. E se ele não é sobrenatural, ele tem que se ater às leis da natureza. E se ele tem que se ater às leis da natureza, ele não pode borboletar, como se diz na gíria, por qualquer lugar. Tem as suas limitações? Tem as suas limitações. O senhor traduziu o Livro dos Espíritos, literalmente, do francês para o português. Inclusive, nesse seu livro, ele é dividido ao meio, página por página, folha por folha, com o francês original e a tradução para o português. Foi assim?
Foi assim, nós pegamos apenas a primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela que foi a única que foi ditada pelos próprios espíritos interessados, corrigida pelos próprios espíritos. Por quê? Porque na primeira edição do Livro dos Espíritos é que contém a doutrina espírita, né? A doutrina formada por princípios. Então, a doutrina está na primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857. Kardec não nasceu espírita, Kardec não sabia de espiritismo. Ele aprendeu o espiritismo nesse livro que os espíritos ditaram. Depois ele achou, evidentemente, porque princípio é uma coisa sucinta. O que é princípio? A palavra princípio, princípio é uma proposição que você coloca no início de uma dedução que você quer expor, de um conceito que você quer definir, e que não pode depender daquilo que está naquele próprio conceito. Então, o princípio é uma coisa que tem que se assentar na ciência, na lógica, porque ele foi feito para durar. Muitas pessoas dizem assim, mas o Kardec já está ultrapassado. Eu escuto isso. Quem diz isso aí é que não conhece e não tem ideia do que significa o princípio. O princípio foi feito para durar. Por exemplo, lembra quando a gente estava no colégio e aprendia lá o teorema de Pitágoras, né? Sim. O quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Isso é um princípio. Sim. Isso vai existir eternamente enquanto existir triângulo retângulo no universo. Tá? Então, os princípios da doutrina espírita foram idealizados para durarem. Tá? Para durarem. Depois, Kardec, aprendendo o espiritismo, né, nesse livro, mesmo porque não existia nem a palavra espiritismo na época. E ele criou. Ele criou a palavra espiritismo e foi estudando os princípios, ele chegou à conclusão que esses princípios precisavam ser expandidos, porque eles estavam muito sucintos, poderia levar a muitas dúvidas. Então ele começou a expandir aqueles conceitos e criou a filosofia espírita. Então, na realidade, a doutrina só está no primeiro livro, na primeira edição. Isso nos levou a traduzir a primeira edição. Por um outro aspecto também, você veja que interessante. Em 2004, eu tinha feito visita a alguns centros espíritas nos Estados Unidos. E conheci no Oregon um centro que, como a maioria dos centros espíritas que estão na região norte dos Estados Unidos, eles se dedicam a estudo. Sim. E depois de conhecer o pessoal, eu voltei para o Brasil. Passado algum tempo, eu recebi um livro dos espíritos que eles me encaminharam em inglês. E com uma cartinha que eu achei genial. Olha, estamos lhe encaminhando uma tradução que fizemos do livro dos espíritos do francês para a língua inglesa. Para isso, Delmar, contratamos 2 especialistas em língua francesa do século XIX para fazer a tradução. Uau. Veja a responsabilidade. Contrataram 2 especialistas em língua francesa do século XIX, que foi a época que o Kardec escreveu. Para saber o porque sentido. as palavras mudam de sentido. De significado. Mudam de Perfeito. significado. É verdade, que responsabilidade. E isso me chamou a atenção. Eu falei, realmente, olha, a seriedade de um trabalho, não, que precisa mostrar isso. Claro. Porque... E isso lhe motivou a fazer a tradução? Isso me motivou, porque, Parabéns. na realidade, eu conheci uma tradução feita pelo Canuto de Abreu Paraúzi, né, em 1957, quando o Espiritismo fez 100 anos. Sim. E de lá para cá, e fez um número muito pequeno de exemplares, esses exemplares se tornaram históricos e raros. E eu achava que quem quer estudar Espiritismo precisa conhecer basicamente a doutrina espírita. Sim. Porque existe um conceito errôneo de que doutrinas são todos os livros do Kardec. Que são 5, o Pentateuco. Não. Não, a doutrina está só na primeira edição. Na realidade, os outros livros do Kardec fazem parte da filosofia espírita. Muito bom. Professor, muito se fala também, além da questão do plano espiritual, sobre colônias espirituais. O que são colônias espirituais, professor? Pois é, vamos fazer uma analogia. O Brasil, quando foi descoberto, era o quê? Colônia. Uma colônia.
uma colônia de Portugal. O que é uma colônia, né? Então, nesse sentido? Uma colônia é um núcleo habitacional onde você, que tem por objetivo desenvolver determinados objetivos ligados a uma organização superior. Por exemplo, Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia. Sim. O que fazia o Brasil como colônia? Trabalhava para atender os interesses de Portugal, que era a metrópole. A colônia espiritual trabalha no sentido de desenvolver o conhecimento e o treino, né? Que são duas ferramentas indispensáveis para a evolução do espírito, em função da metrópole. Qual é a metrópole? É aquela que está num nível, um mundo espiritual acima do nosso. Por quê? Acima do nosso. Porque nós temos que nos preparar para galgar mais um degrau. Então, esse é o sentido de colônia. Precisamos dar uma breve pausa. Nós vamos a um breve intervalo, mas você continua ligado no programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até já! Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, e hoje com a presença do nosso querido professor Vladimir Sanches, ele que é um estudioso da doutrina espírita. E, professor, como se formam os laços de família? Pois é, nós temos a família chamada família espiritual, evidentemente porque o mundo espiritual precede. Né, sempre pensando que o mundo espiritual precede o mundo físico Deus. E temos depois a nossa família terrena, que no passado, até passado muito recente, era chamada de família consanguínea. Sim. E hoje não é mais chamada família consanguínea, é chamada família parental. Verdade. Né? Porque, na realidade, o conceito parental está muito mais afinado com o conceito de família espiritual do que de família consanguínea. Sim. Né? Bom, o objetivo da família é aquele de evolução. E que, na espiritualidade, como diz o André Luiz, nós temos a evolução nos dois níveis de vida. Né? A evolução no mundo espiritual, que é completada com a evolução do mundo. E, na realidade, vem um outro aspecto muito interessante, né? Quer dizer, por que nós reencarnamos? Como eu disse no início, o saber se baseia no tripé de conhecimento, treino e experiência. Conhecimento e treino você pode obter no mundo espiritual. Mas a experiência, que é a análise de erros e acertos, como é que você adquire experiência? A gente diz assim para nós, né, no exemplo de encarnado. Nós vamos adquirindo experiência à medida que nós nos tornamos mais amadurecidos. Não? Muito bem. Isso não ajuda muito, né? O que é se tornar mais amadurecido? Mais amadurecido é quando você começa a ter percepção da análise dos seus erros e dos seus acertos. Quando você começa a perceber que errar é ruim, porque traz uma série de inconvenientes, e que acertar é bom, porque só traz facilidades, alegrias, você se torna mais propenso a procurar acertar na sua vida. Sim. E aí vem o que é acertar? O que é fazer uma coisa certa? Fazer uma coisa certa é estar em equilíbrio com as leis naturais. Caímos novamente no mesmo problema. É estar de acordo com as leis naturais. Porque se eu estiver em equilíbrio com as leis naturais, eu estou bem dentro da natureza.
E se eu estou bem dentro da natureza, eu me sinto feliz dentro da natureza. Sim. Porque eu não contrario nenhuma das suas leis, as coisas fluem para mim, eu me sinto melhor. As pessoas que estão ao meu lado também se sentem melhor. Sim. Né? Então, essa é a essência. E a gente falou agora há pouco que o espírito era um ser circunscrito. Né? E que esse fato dele ser circunscrito era exatamente para preservar a inteligência. Porque se o espírito sem inteligência não existe. Kardec não define o espírito como sendo o ser inteligente da criação. Então tem que preservar a minha inteligência. Mas será que o espírito nasceu circunscrito? Essa pergunta. Será que nasceu? Evidentemente que não. Mas ele precisou se circunscrever para se adaptar ao meio ambiente onde ele está. E o perispírito é o modelador biológico do corpo humano? Então ele tem que ter as mesmas funções do corpo humano. Então o espírito na espiritualidade encarnou no seu perispírito. Esse é um conceito que mexe muito com os espíritos. Né? Quer dizer, na realidade, nós já tivemos uma encarnação na espiritualidade. Como é que foi criado o nosso corpo? Como é que ele é? Qual é a função? E aí vem uma surpresa, né? Porque se a gente vai lá no dicionário, num bom dicionário da língua portuguesa, tipo Aurélio, Sé, não? A gente vai ver que a palavra carne tem vários significados. Um dos significados da palavra carne é sistema muscular ou elástico que permite movimentos. Então, se carne é um sistema muscular que permite elasticidade, permite movimentos, o corpo perispiritual é encarnado, tem carne. O corpo perispiritual se movimenta na espiritualidade, realiza movimentos da mesma maneira que o corpo humano. Claro, só que lá o mundo é o quê? Mais sutil, mais leve. Mas o espírito não é o perispírito não é um corpo rígido, fixo, se movimenta. Então ele tem elasticidade. Se ele tem elasticidade, ele tem carne, no conceito da definição de carne. Não se pode pensar que na realidade existe uma encarnação do espírito no seu corpo perispiritual. A gente não aprende que o espírito troca de perispírito dependendo do lugar onde ele encarna? Sim, como é que ele troca? Assim, não, tem um mecanismo para isso. Lógico. Da mesma maneira que o espírito, quando encarna, ele cria o corpo assim no movimento mágico, criei? Não, leva 9 meses. Então, existe esse conceito de que o espírito nasceu pronto. Não, nada nasce pronto. Isso contraria as leis da natureza. Natureza não dá salto. Sim, a natureza não dá salto. E a gente aprende no livro do Kardec que o espírito nasceu simples e ignorante. Só que a gente não para pensar o que é esse simples e o que é esse ignorante. Né? E esse simples e esse ignorante tem que estar de acordo com as leis da natureza. E se eu tenho que, como espírito, proteger a minha inteligência do meio ambiente hostil, onde eu me instalo para viver, trabalhar, evoluir, eu não posso perder a minha inteligência. Porque tem uma lei da natureza que se chama lei da entropia, que faz qualquer sistema fechado, isolado, se tender à desordem com o tempo. Ora, você já viu alguma inteligência tender à desordem? Não, inteligência só depende do quê? De ordem. Porque para ser inteligente eu preciso de um banco de dados de informação, que é a memória, extremamente bem organizado. Tá? Então, eu não posso criar um sistema que foi idealizado para crescer, para evoluir na ordem e deixar ele se submeter à desordem. Então, tem leis que regem esses movimentos, tem leis que regem os fenômenos. E dentro ainda desse assunto, qual a relação entre hereditariedade e a conduta do espírito reencarnante, professor? Pois é, aí nós voltamos ao tópico da família espiritual. Né? A família espiritual
você se reúne, você se junta em termos de afinidade e sintonia. Sim. E aí vem novamente o conceito. O que é afinidade? É só afinidade de pensamento? Não, tem que ter uma afinidade hereditária, biológica. Porque você imagina como o negócio é complexo. O espírito, você imaginou o espírito encarnar num corpo? Nós temos no nosso corpo um sistema imunitário. Sim. Que combate todo o corpo estranho. Então, o espírito cria um corpo, combate ele próprio. Não tem lógica? Tem lógica? Não. Não tem. Então, eu preciso ter uma compatibilidade hereditária, uma compatibilidade genética. Daí a gente dizer que o perispírito é o modelador biológico. Porque só matéria atrai matéria. E a gente vai, só a matéria, lembra da escola? Matéria atrai matéria na razão direta das suas massas e no inverso do quadrado da distância. Só que a gente não aplica isso no espírito. Então tem que haver essa compatibilidade material. Por isso o perispírito é o modelador biológico. Porque senão um expulsaria o outro de dentro. O seu perispírito não está inserido no seu corpo, o seu sistema imunológico expulsa o seu perispírito do seu corpo. Não tem sentido. Verdade. É verdade. Então, essas leis que a gente precisa entendê-las para entender o Espiritismo. Sim. E o Espiritismo não pode ser levado no conceito de que é místico, que tudo é possível fazer. Voltamos novamente o Espírito é um ser limitado e circunscrito, limitado às leis naturais. E que dizer daquelas pessoas que dizem que essa ideia de reencarnação destrói os laços de família, professor? Evidentemente que não, porque para encarnar já depende da família espiritual, né? Então a encarnação aqui é o complemento da espiritualidade. Então nunca pode destruir, se eu dependo hereditariamente dela. Outra questão. Na realidade, só complementando, nós estamos querendo misturar leis sociais com leis naturais. Quando a gente diz isso, que a reencarnação destrói os laços. Eu estou misturando lei social com lei natural. E a mesma coisa que misturar banana com abacate. Não se mistura, a não ser numa salada de frutas. Sim, é verdade. Não. Professor, um outro tema que é importante, que o senhor já escreveu, é a respeito de clonagem, não é, professor? Pois é. Fala um pouco a respeito, já que estamos falando de hereditariedade, concepção, essa questão, né, que eu acho tão importante que o senhor, nas suas aulas também, define muito bem, fica muito claro esse ponto. Pois é, clonagem. Por que nós estamos vivos? Por que os seres biológicos, os seres orgânicos são vivos? Eles são vivos, Delmar, por causa do fenômeno da clonagem. Se não existisse clonagem, nós não estaríamos vivos. Porque, lembra, eu tenho uma célula. Essa célula se divide em duas. Essas duas divisões são o quê? Iguais. São iguais, são clones da primeira. Depois as duas se dividem em 4. Hoje, no nosso corpo humano, nós temos cerca de 210 trilhões de células, clones. E veja que interessante, esse número foi feito para eu ter o corpo que eu tenho, com as características que eu tenho, para eu poder me desenvolver, trabalhar. Não? E suponha uma coisa, eu sou um ser perfeito, não tenho doença nenhuma. Vou viver eternamente como encarnado? Não. Vou morrer? Vai. Então, se eu não morro por doença, por que eu morro? Porque as minhas células, os meus clones celulares vão se dividindo até um limite. Quando atinge esse limite de clonagem, não se divide mais. E aí, mesmo estando com saúde perfeita, eu morro. Esse limite celular tem um nome, chama-se limite de Hayflick, que foi o indivíduo que descobriu que as células vão se dividindo até atingir o seu limite. Quando atinge o seu limite, não se divide mais e advém a morte. Então, a clonagem é importante no mecanismo da vida? Fundamentalmente, sem ela nós não viveríamos. E a clonagem, agora já falando de gêmeos, o que o senhor tem a dizer da afinidade
de caráter que às vezes os gêmeos têm? 2 irmãos ou os gêmeos, professor? Pois é, eles são gêmeos e isso é interessante, né? 10% da população mundial são gêmeos. É verdade. Né? 4% de gêmeos univitelíneos, homozigotos, e 6% de gêmeos parentais heterozigotos. É interessante, será que você é gêmeo por acaso? Não, não existe o acaso na natureza, a gente sabe que não existe o acaso na natureza. Mas nós somos, nós dois não somos gêmeos, não. Maneira de falar. As pessoas são gêmeas no corpo, e nós não somos gêmeas no espírito. Porque o espírito, ele se rege pela individualidade. Não existem 2 espíritos iguais. Não existem 2 espíritos iguais. Existe uma individualidade. E aí, novamente, vem aquele conceito. O que é individualidade? Individualidade é um conjunto de propriedades, de características que transformam um ser diferente do outro, desde que ambos pertençam à mesma espécie. Uhum. Evidentemente, eu não posso ser gêmeo do macaco, nem gêmeo do elefante, mas posso ser gêmeos e com os seres humanos. Então, pode haver esse conceito de gêmeo. Mas tendo individualidade, quer dizer, eu tenho características, tenho propriedades diferentes, então eu penso de maneira diferente. Então, você pode confundir um gêmeo com outro de longe. Mas de perto, se você lidar no dia a dia, você vai perceber que existem características diferentes na maneira de pensar e na maneira de agir. Muito Pode ser até bonitinho que a mãe vista os 2 com a mesma roupinha, tudo direitinho, 2 vasinhos, mas na hora de expressar o seu pensamento, na hora